Galera, hoje nós vamos para a nossa terceira mensagem sobre evangelismo. Quantos de vocês estão sendo abençoados, edificados com essa série de mensagens? E melhor do que isso, quantos de vocês têm praticado o evangelismo no seu dia a dia, na sua semana? Amém? Vocês não levantaram a mão porque vocês estavam com vergonha ou vocês não estão falando de Jesus para ninguém mesmo? Hã? Galera, eu quero falar com vocês hoje, nessa terceira mensagem, e também já dando um foco para a nossa próxima conferência. Nós não vamos soltar as inscrições ainda. As inscrições para a Deep Conference nós vamos abrir. A verdade, elas estão no site abertas, mas nós nem divulgamos, né? Nós estamos com todas as nossas forças, nossas atenções voltadas para a conferência em chamas. Porém, na próxima semana, nós vamos soltar as inscrições para a Deep Conference. Amém? Tenho certeza que vai ser demais, e por isso eu também quero chamar essa mensagem agora, com o tema do nosso ano para os jovens. Foi o tema da nossa conferência, foi o tema dos nossos encontros com Deus, e vai ser o nosso tema até o final desse ano. Nós estamos orando já, perguntando para Deus colocar no nosso coração qual vai ser o tema da nossa juventude, o tema do Ministério Deep no próximo ano. Mas eu quero motivar você a não descansar, a não abrir mão do seu relacionamento com Deus, enquanto Jesus não for a sua razão para viver e morrer. Amém? Eu quero falar com vocês essa noite sobre esse tema, e eu quero, projeta para mim, por favor, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 a seguir. Eu quero usar esses textos agora que nós vamos caminhar. Eu vou ler aqui no meu computador mesmo, que eu acho que está em outra versão. Vocês podem me acompanhar aí no telão, tá bom? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônia. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso, e quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Queridos, eu quero falar com vocês essa noite em cima desse tema que nós estamos falando, sem dúvida, sobre um homem que encontrou Jesus, e que Jesus passou a ser a razão dele enquanto ele viveu, e também passou a ser a razão dele até o seu último dia de vida, quando ele morreu. Aquele que certamente foi o maior pastor, o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. O homem que teve o maior número de obras traduzidas no mundo, o homem mais influente do que todos os Césares, morreu pobre, velho, abandonado, cheio de cicatrizes, degolado. Eu quero falar com vocês essa noite sobre a vida do apóstolo Paulo. E é muito importante a gente saber que esse texto que nós acabamos de ler foi a última carta do apóstolo Paulo. Essa foi escrita na sua segunda prisão, onde já não era mais uma prisão domiciliar como a primeira, era em uma masmorra. E esse foi o último capítulo,
E esses foram os últimos versículos do apóstolo Paulo registrados na Bíblia, antes da sua morte. Queridos, eu quero falar para vocês que nesse momento aqui, o apóstolo Paulo estava dentro dessa masmorra. Se você não sabe o que é masmorra, mas você já assistiu aqueles filmes épicos, tipo Coração Valente, Rei Arthur, e você encontra, quando eles mostram aqueles castelos, aqueles palácios de rei, e aí, quando eles descem naquele porão, eles começam a descer, eles chegam lá naquela parte mais escura, onde não tem alcance da luz solar, e aí tem aquelas prisões, onde a pessoa ela ficava às vezes perto de esgoto, às vezes perto de córregos, com algumas grades, preso, ali nas pedras mesmo, onde tinha lodo, um lugar muito lúgubre, escuro, frio, gelado. Foi nesse lugar que o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta. E como eu disse para vocês, nesse momento aqui, ele já estava sentenciado. Ele já sabia que os seus dias estavam contados. Mas eu quero chamar a sua atenção para a vida desse homem, que mesmo sabendo que ele estava a alguns dias da sua morte, ele escreve as suas últimas palavras, pensando em ganhar mais vidas para Jesus, em conseguir evangelizar mais, em conseguir falar mais de Jesus para as pessoas, e o principal, começar ainda a cuidar das pessoas que ele já tinha alcançado para Jesus. Eu quero narrar para vocês quem foi esse homem. Eu quero contar a história para vocês essa noite do apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz em Filipenses 3, de 5 e 6, que ele foi circuncidado ao 8º dia. O que isso significa? Quando você lê na Bíblia que um homem foi circuncidado ao 8º dia, significa que ele era um judeu de puro sangue. Então Paulo era judeu. Em Atos 22, 3 diz que ele nasceu em Tarso, e ele era cidadão romano, e aprendeu aos pés do grande rabino Gamaliel. Em Gálatas 1,14 diz que ele tornou-se um homem culto e zeloso, e que naquela época, na nação dele, ele excedia o judaísmo a muitos da mesma idade que ele, sendo extremamente zeloso das tradições dos seus pais. Queridos, isso significa que o apóstolo Paulo, ele era um homem culto, ele era um homem estudado, ele era um homem inteligente, né? Talvez a gente atualizando para a nossa linguagem aqui, com certeza seria um homem com faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, seria um cara muito inteligente, um cara muito conhecedor da história, muito conhecedor e praticante das tradições da sua raça, da sua nação. E por esse motivo, conforme o apóstolo Paulo, nessa época ele não era apóstolo ainda, quando Paulo ele começou a crescer, ele tinha as suas crenças, ele tinha as suas ideologias, e ele começou a ser um dos principais, se não o principal homem que perseguia os discípulos de Jesus, ou todas as pessoas que pregavam Jesus. Em Atos 9:1 diz que Paulo ele era uma fera selvagem. A palavra nos traz que ele respirava a ameaça, ou seja, porque sempre a palavra de Deus diz que, quando nós lemos em parábolas, quando Jesus ensina, ou quando nós temos alguma comparação, quando algum apóstolo, algum dos discípulos de Jesus, eles escrevem as escrituras, eles sempre comparam o que eles querem dizer com alguma coisa, e aqui nesse texto fala que Paulo respirava ameaças de morte. Por que respirava? Porque era algo constante na vida dele. O tempo todo aquilo ficava nele, respirando, ou seja, o tempo todo ele pensava em parar o cristianismo. O tempo todo ele pensava em interromper o cristianismo. Um dos responsáveis pela morte de Estevão, apedrejado, e tantos outros naquela época, ele era um homem extremamente bruto e selvagem no que dizia respeito ao Evangelho de Jesus. Em Atos 9, 21, 26, 9 a 11, se vocês quiserem anotando esses textos, é só um plano de fundo para a gente chegar no principal ponto da mensagem, vocês podem anotar e ler na casa de vocês, não vai dar tempo da gente projetar todos os textos.
fala que o apóstolo Paulo, ele exterminava, ou seja, ele forçava as pessoas a negar Jesus. Então era mais ou menos assim, se ele estava andando junto com as pessoas que o seguiam, e ele encontrava alguém que falava de Jesus, ou alguém que era discípulo de Jesus, ele chegava para essa pessoa, e ele começava a forçar essa pessoa a negar Jesus, a negar a fé, a negar nas crenças que elas tinham em Jesus, começavam a falar para ela negar o Evangelho. E muitas vezes quando isso não acontecia, as pessoas eram torturadas, as pessoas chegavam a ser até apedrejadas e mortas, como Estevão foi. E é em cima desse homem que eu quero que você preste atenção, em quem ele foi e depois em quem ele se tornou. E muitas vezes nós, principalmente na juventude, demos umas voltas a mais na madrugada, conhecemos algum tipo de drogas, gostamos de algum estilo musical, algum gênero musical, ou temos para nós que nós queremos ser, dar totalmente o foco do nosso tempo para os nossos estudos, ou alguns para a academia, e aí nós colocamos tantas coisas fúteis como um empecilho para a gente pregar Jesus, para a gente falar do amor de Jesus, como se a nossa história de vida fosse uma história de vida horrível, como se o nosso testemunho de algumas aventuras que nós tivemos antes de encontrar Jesus, fosse algo que nos impede de sermos discípulos de Jesus nos dias de hoje. Eu estou falando para vocês de um homem que ele matava, um homem que torturava, um homem que forçava, um homem que respirava constantemente fazer o mal para as pessoas que seguiam a Jesus. E certo dia, quando ele estava indo para Damasco, isso está lá em Atos, capítulo 9, esse texto eu quero que vocês projetam, verso 1 a seguir. Atos 9, verso 1 a seguir. Olha só, preste atenção nesse texto. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, olha só, dirigiu-se ao sumo sacerdote, próximo, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Pode deixar no 2, então no 2. Queridos, olha só, naquela época a hierarquia de liderança tinha os sacerdotes, que eram responsáveis, porém acima dos sacerdotes tinha o sumo sacerdote, ou seja, um dos principais líderes religiosos daquela época, e Paulo ele tinha acesso a essa pessoa, e ele chega a essa pessoa fazendo um pedido, para que ele lhe desse cartas, para que ele fosse para outra cidade, para que ele fosse para Damasco, entrasse nas sinagogas, ou seja, os templos daquela época, para se ele encontrasse algum homem ou alguma mulher pregando Jesus, ele estivesse ali já com autorização para pegar essas pessoas e levar essas pessoas presas para Jerusalém. Esse era o plano dele. Isso era o que ele tinha planejado, isso era o que ele tinha colocado como um roteiro para aqueles próximos dias. E agora eu quero que você pense na sua vida, alguns dias antes de você encontrar Jesus. Ou alguns dias antes de Jesus encontrar você. O que você fazia? Alguns dias antes. 30 dias antes. Lembra do dia da sua conversão, não estou falando no dia do seu batismo, lembre-se do dia da sua conversão. O que você fazia nos últimos 30 dias antes de você entregar a sua vida para Jesus? Quais que eram os planos que você tinha nesses últimos dias? Qual era o roteiro da sua vida naqueles últimos dias antes de você encontrar Jesus? E o apóstolo Paulo, ele tinha um roteiro muito claro do que ele queria fazer. Queridos, mas a Bíblia fala, continuando no verso 3, 4, 5, 6, até o verso 10, que o apóstolo Paulo, ele, junto com as pessoas que o acompanhavam, eles seguiram rumo a Damasco, com essas cartas de autorização,
buscando as pessoas que falavam de Jesus. Só que nesse meio tempo, no meio do caminho, ele foi interrompido por uma luz muito forte, uma luz que resplandeceu, e uma voz que bradou muito forte, falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a palavra de Deus fala que os cavalos assustaram e Paulo ele caiu do cavalo. E aquela luz foi tão forte que quando Paulo se levantou, ele se levantou sem enxergar nada. Essa foi a experiência que ele teve no momento da conversão dele. Agora a questão é, qual foi a experiência que você teve quando você se converteu? No dia da sua conversão, o que você tinha planejado fazer? Eu, pelo menos, eu não conheço ninguém que levanta e fala assim: hoje é o dia que eu vou entregar minha vida para Jesus. Hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. De repente as coisas acontecem, nós nos deparamos em algum lugar que nós muitas vezes não queríamos estar, e nós somos surpreendidos. E quando a gente se dá conta, nós já estamos ali muitas vezes chorando, algumas pessoas em silêncio, algumas pessoas ali quietinhas, abaixa a cabeça no banco, independente da experiência que você teve no dia da sua conversão, você foi surpreendido pelo amor de Jesus, amém? E o apóstolo Paulo, olha só, um homem que estava caminhando para matar os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, nesse meio tempo, ele é interrompido pela presença de Jesus, e ele é confrontado. Quem és tu? Ele fala para essa voz, que até o momento ele não sabia quem era, e Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, agora eu quero que você preste atenção. Você acha que se Jesus encontrou esse homem no caminho que ele estava indo, no roteiro de vida que ele tinha proposto, você acredita que algumas noites que você foi dormir um pouquinho mais tarde, porque você estava de porre, impede o agir de Deus através da sua vida? Para aqueles que eram um pouquinho mais audaciosos, aqueles que gostavam de cheirar um pouquinho mais, ou de fumar alguma coisinha para dar aquela brisa depois, vocês acham que isso é suficiente para impedir o agir de Deus através da vida de vocês? Eu posso afirmar para vocês com toda certeza, que naquele momento em que o amor da presença de Jesus encontraram você, e você foi surpreendido por eles, foi porque Jesus, Ele tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui. A grande questão é que, como o apóstolo Paulo também, não diferente de nós, começam as lutas, os conflitos e as dificuldades daquele momento. E o apóstolo Paulo ali, pouco depois da sua conversão, ele chega em Damasco, ele conclui a sua viagem. Depois que ele já passa na casa, eu esqueci o nome agora, de Ananias, se eu não me engano, ele chega e ele recebe a oração daquele homem, que Deus tinha direcionado ele para ir, e aí ele volta, já enxergando, e chega em Damasco. Só que ele chega diferente, queridos. Eles tinham um propósito de chegar em Damasco para prender os discípulos de Jesus, e ele chega em Damasco com uma ousadia, com uma intrepidez, que ele chega pregando Jesus na cidade de Damasco, e ele começa a fazer um fuzuê, ele começa a fazer um barulho tão grande na cidade de Damasco, que já em Damasco, as pessoas queriam fechar o portão do pátio daquela cidade, e matar o apóstolo Paulo ali. Por quê? Qual que é a diferença da conversão dele para mim? Qual é a diferença da vida que ele levava para mim? Até o momento em que eu encontro Jesus. E queridos, o apóstolo Paulo, em pouco tempo, já em Atos capítulo 20,
Atos capítulo 20, verso 24, o apóstolo Paulo já diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Queridos, um homem que tão pouco tempo, um homem respeitado na sua época, que tinha acesso aos sacerdotes, que tinha acesso aos sumos sacerdotes, um homem culto, inteligente. Ele abre mão de tudo isso e fala: eu não tenho mais a minha vida preciosa, desde que o evangelho seja propagado, desde que eu cumpra com alegria o ministério que me foi proposto. E queridos, eu quero que você preste atenção nisso, porque isso é o que acontece com todos nós quando nós nos encontramos com Jesus. Nós já falamos um pouco das primeiras milhas que nós corremos quando nós encontramos Jesus. Nós corremos, nós queremos fazer tudo, nós queremos estar em tudo, nós queremos falar de Jesus para todo mundo, nós queremos servir em tudo. Acontece que quando passa algum tempo, a gente começa a diminuir o ritmo, nós começamos a parar, nós começamos a enfrentar dificuldades, nós começamos a diminuir e paramos. Por quê? Por que isso é tão comum de acontecer? A gente vai escutar várias desculpas. Não porque fulano me frustrou, não porque tal pessoa me decepcionou, não é porque eu pequei novamente, não é porque a minha vida está puxada demais, não é porque eu estou estudando muito, não é porque, cara, meus familiares estão doentes, não é porque meu pai morreu, não é porque minha mãe morreu, não é porque não sei quem morreu, não é porque eu fui frustrado por um relacionamento. Queridos, eu quero convidar vocês essa noite a ter Jesus como a razão da sua vida. Eu quero convidar vocês a olharem para a vida do apóstolo Paulo, a partir de agora, e prestar atenção do que esse homem abriu mão, e o que ele passou, mas ele não abriu mão de Jesus. Em Atos 28, de 1 a 6, eu vou contar para vocês. Paulo, ele estava indo num navio, e esse navio, ele naufraga, ele afunda, e as pessoas, eles conseguem ali, muitas das pessoas que estavam lá conseguem se salvar desse naufrágio, e eles chegam a uma ilha, chamada Malta, e lá estava frio, e aí eles logo vão e começam a fazer uma fogueira, para que eles pudessem se aquecer. E Paulo, ali ele também pega alguns gravetos, e ele vai jogar esses gravetos na fogueira, para poder fazer mais fogo. E quando ele vai jogar esses gravetos, uma víbora que estava ali, próxima àquelas madeiras, pica a mão dele, e fica pendurada na mão dele. Como você sabe que fica pendurada? Porque quando ele levanta a mão, as pessoas enxergam que a cobra está pendurada na mão dele. E aí começam a falar assim para ele: olha só, ele escapou do naufrágio, mas a justiça não falha. Olha só, ele já foi picado por uma víbora, ele vai morrer, a mão dele vai inchar. Isso aí, ele está pagando, ele é um impostor. E começam a falar mal do apóstolo Paulo. Acontece que o tempo passa, e a mão dele não incha, e ele não morre. E aí as pessoas começam a julgar a vida dele e falar assim: não, então ele é um Deus. Queridos, preste atenção, eu estou falando de um homem culto, inteligente, trabalhador, ele fazia tendas, ele não era um coitado, que tinha sua vida em ordem, e a partir do momento que ele encontra Jesus, parece que tudo começa a desandar na vida dele. Vocês já escutaram isso de alguém? Olha, minha vida estava bem, mas quando eu encontrei Jesus, eu não sei o que aconteceu, minha vida virou de cabeça para baixo. Vocês já escutaram isso de alguém? Ou vocês já falaram isso também? Queridos, preste atenção nisso. O apóstolo Paulo, ele não era um Deus, ele não era um impostor, mas ele era um homem crente, que sabia que a partir do momento em que ele encontrou Jesus, Jesus ia guiar os passos dele, independente do que acontecesse com ele. Independente.
E eu quero que vocês prestem atenção nas dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou, nas dificuldades em que ele teve que passar. Porque muitas vezes nós lemos as cartas dele e nós não sabemos o que aconteceu para essas cartas serem escritas. Vou resumir para vocês o que aconteceu com ele. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi preso e açoitado em Filipos, chamado de tagarela em Atenas, foi escorraçado em Tessalônia, enxotado em Bereia, chamado de impostor em Coríntio, preso em Jerusalém, e aí ele consegue cumprir o grande sonho da vida dele, que era chegar em Roma, pregar o evangelho em Roma, e ele chega em Roma, realizando o grande sonho da vida dele, preso, algemado, e vai para uma masmorra. E aí nós começamos a olhar e falar, meu Deus, mas olha só isso, que vantagem tem esse homem de entregar sua vida para Jesus e começar a caminhar para Jesus. Olha tanto de tragédias que acontece com esse homem. E aí esse homem preso nessa prisão, ele começa a escrever as cartas. Pega a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia ou seu celular. E dos 27 livros do Novo Testamento, 13 livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então se você é edificado hoje, é porque um dia um homem, apesar do que estava acontecendo com ele, apesar das dificuldades, das lutas, ele decidiu continuar. Ele decidiu continuar. E eu tenho certeza, quando ele chegar no céu, milhões e milhões e milhões de pessoas foram alcançadas para Jesus, através das cartas do apóstolo Paulo. Hoje nos presídios, as pessoas entregam apenas o Novo Testamento lá, por uma questão de custo-benefício. E muitos presos testemunham que quando eles estão lendo o Novo Testamento, eles têm um encontro com Jesus e se convertem, por uma decisão de não desistir. E queridos, e ele escreve para Filipenses, uma das primeiras cartas que ele escreve de lá, ele escreve em Filipenses 1:12, irmãos, eu quero que vocês saibam, que as coisas que me aconteceram, contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Ele chega lá preso, e por que vocês acham que o apóstolo Paulo fez questão de escrever isso? Porque aqui ele já tinha implantado igrejas, aqui ele já tinha implantado várias igrejas, ele já tinha ganhado milhares e milhares e milhares de pessoas para Jesus, e ele chega em Roma preso. E aí ele faz questão de falar assim, eu quero que vocês saibam que tudo isso que me aconteceu foi para a expansão do Evangelho. Ele não acreditava em sorte, ele não acreditava em maldição, ele não acreditava em nada dessas coisas. Ele acreditava que ele estava cumprindo o ministério que foi proposto por Jesus. E aí nós falamos assim, pastor, eu não vou evangelizar, eu não vou falar do amor de Jesus, porque eu estou na faculdade agora. Eu tinha um sonho de fazer faculdade, eu tinha um sonho de estudar fora, eu tinha um sonho de fazer pós-graduação, eu tinha um sonho de ser empresário, eu abri minha empresa. E queridos, o apóstolo Paulo, ele abriu mão de tudo, por Jesus. Talvez, todos nós aqui juntos, talvez, concluindo a nossa vida, não vamos ter passado uma boa parte do que o apóstolo Paulo passou. E eu quero perguntar, qual é o seu maior sonho? Nós já fizemos aqui uma conferência sobre reavivamento, nós já falamos sobre isso. Nós não queremos que todos vocês virem pastores, nós não queremos que todos vocês sejam missionários, não. Mas nós queremos médicos, advogados, empresários, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, professores, diretores de escola, mas que vão fazer a diferença por onde vocês estiverem andando. Esse é o nosso sonho. E o apóstolo Paulo, ele chega em Roma para pregar o Evangelho, preso, e vai para um buraco escuro. Mas vocês sabem o que acontece lá? Queridos, imagina só, um homem como Paulo, preso, sozinho, realizando o grande sonho da vida dele, dentro de um buraco escuro. E aí ele começa o texto de Filipenses 4:22 assim:
Eu saúdo a todos, mas principalmente os da casa de César. Querido, sabe o que o apóstolo Paulo fez? Nero não sabia, mas ele tinha colocado dentro do palácio de Roma o maior evangelista da época. E o apóstolo Paulo ganhou toda a guarda pretoriana para Jesus. Ele queria afundar, esconder, onde ninguém tivesse acesso, onde ninguém enxergasse, onde ninguém conseguisse ter acesso a ele, apenas os guardas. E ele olha para esses guardas, e ele começa a evangelizar esses guardas, e ele começa a carta de Filipenses: eu saúdo a todos, mas especialmente, mas principalmente, os da casa de César. Queridos, agora eu quero perguntar para você, porque muitas vezes eu e você deixamos de cumprir o nosso chamado, deixamos de cumprir o nosso ministério por coisinhas tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas. Por quê? Ah, pastor, mas é difícil. Eu posso afirmar para vocês que não foi fácil para o apóstolo Paulo também. Mas eu quero perguntar para vocês: quantos de vocês estão realmente dispostos a serem discípulos de Jesus? Realmente dispostos? Um homem sozinho, ele estava indo para prender as pessoas. Chegando em Jerusalém, possivelmente iriam ser torturados, alguns apedrejados, como Estevão foi apedrejado, ou alguns mortos de outro jeito, não sei. E ele tem um encontro com Jesus. Por que eu falo para vocês que nós não queremos todos os pastores, todos os missionários? Porque preste atenção, Paulo ele estava indo para Damasco. Ele se converteu com Jesus e ele continuou para ir a Damasco. Só que com uma intenção diferente. Uma era exterminar o evangelho. E quando ele encontra Jesus, ele chega para implantar o evangelho naquela cidade. Por que você faz faculdade onde você faz? Por que você trabalha onde você trabalha? Porque se você é de outra cidade, você veio para Marília. Por quê? Tem um propósito para isso. A questão é: o que tem impedido você de desenvolver o seu propósito, de cumprir o seu propósito? E na carta de Filipenses também, capítulo 1, verso 20 a 24, o apóstolo Paulo fala: meu ardente desejo e a minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Eu tenho toda a certeza disto, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, então não sei o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Queridos, nós estamos falando de um homem que aqui, ele já tinha feito mais do que qualquer um, exceto Jesus. Já tinha feito mais que os discípulos de Jesus aqui. Já tinha implantado mais igrejas. Já tinha ganhado milhares e milhares de vidas para Jesus. Velho, num buraco escuro. E ele fala assim: eu já não sei o que eu devo preferir. Se é estar com Cristo, que seria imensamente melhor, ou continuar aqui por causa de vós. Um homem à beira da morte, que já tinha feito mais do que qualquer outra pessoa que existiu. Alguns dias da morte, ele fala assim: eu não sei mais, mas se for necessário eu ficar por causa de vós, eu fico aqui. E agora eu quero convidar vocês para voltar no texto que nós começamos. Essa carta aqui que Paulo escreve, destinado a Timóteo. Era um discípulo dele que ele estava aí como se ele estivesse passando a sucessão do seu ministério para ele.
E ele começa a abrir o coração com Timóteo, ele começa também a falar alguns questionamentos para Timóteo, começa a dar algumas orientações. Agora presta atenção aqui. Ele começa o texto assim, a carta assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, eu já estou sentenciado, eu já fui julgado, eu já estou enxergando o meu final, eu já combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele está falando assim, olha só, daqui eu não tenho mais muita coisa para fazer. Eu já guardei a minha carreira, eu encerrei o meu combate aqui, eu não vou sair daqui. Ele já tinha isso muito claro com ele, que aquele seria a sua última hospedagem aqui na terra. Ele já não tinha mais solução naquele momento, ele sabia que ele poderia ficar ali por mais um tempo, talvez recorrendo, talvez intervindo, ou apelando para um outro líder daquela época, mas ele sabia que ele não iria sair dali. Queridos, mas eu quero que vocês prestem atenção, que mesmo assim, ele não prostituiu o seu evangelho, ele não vendeu a sua fé, ele estava ali sozinho, firme, e ele começou a escrever, por quê? Porque ele falou assim, olha, eu preciso falar com Timóteo, porque eu preciso fazer mais coisas, eu tenho que deixar aqui algumas últimas instruções, eu preciso fazer mais por Jesus. E aí ele fala para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Uma coisa que eu aprendi é que não tem nenhuma palavra na Bíblia diferente, ou nenhuma palavra na Bíblia que está lá por um acaso. Ele fala, procura vir ter comigo depressa, ou procura vir rápido, venha rápido. Se você receber isso, quando você receber assim que você lê, vem rápido, venha depressa. Ele sabia que o tempo estava próximo, e existia a possibilidade de Timóteo receber a carta, e não dar tempo dele chegar. E ele fala assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônia, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. O grande apóstolo foi abandonado. E ele fala, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Eu também enviei Tíquico a Éfeso. Queridos, preste atenção nisso. Ele começa aqui a abrir o coração dele para Timóteo, para o seu discípulo, e fala assim, olha, todo mundo me abandonou, só Lucas está aqui. E mesmo assim ele poderia começar a argumentar, falar, olha, vocês, eu fiz tanto por vocês, eu carreguei vocês no colo por tanto tempo, eu implantei igrejas inteiras e dei para vocês cuidarem, o maior trabalho eu fiz por vocês, mas ele não faz isso. Ele fala assim, pega João Marcos e traz ele, porque ele ainda me é muito útil para o ministério. Queridos, a gente começa a olhar para a vida do apóstolo Paulo, à beira da morte, e ele pensando no que ele ia fazer ainda. Não, traz João Marcos, porque eu posso mandar ele para aquele lugar. Ele começou a imagina ele sozinho naquele buraco escuro, escrevendo isso, pensando no que ele ia fazer. Não, me traz porque dá para fazer mais. Não reclamou, não murmurou, não jogou na cara o que ele tinha feito. Ele só falou, vem depressa, pega João Marcos e traz. E aí ele faz uma observação na carta. Quando você vir, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traz os livros, principalmente os pergaminhos. Queridos, por que Paulo pede para trazer a capa? Porque ela era um lugar úmido, cheio de lodo, escuro, não batia luz solar. Estava se aproximando do inverno aqui, e ele não tinha roupa de frio, e ele fala assim, passa na casa de Carpo, e traz a capa que eu deixei lá.
o maior missionário de todos os tempos, o maior pastor, o maior evangelista, estava preso, sozinho, abandonado e não tinha uma roupa de frio para vestir. E ele cita a carpa, mas ele fala: me traz os livros também, me traz os pergaminhos também. Por quê? Porque se desse tempo de Timóteo chegar, ele ia conseguir ler mais um pouco, ele ia conseguir meditar mais um pouco, ele ia conseguir aprender mais um pouco, ele ia conseguir ter mais um pouco de comunhão. E queridos, e aqui é uma parte que me chama muita atenção, porque mesmo ele estando sozinho, mesmo ele estando abandonado, ele pensa na proteção de quem ele já tinha alcançado para Jesus. Olha, Timóteo, Alexandre o latroeiro causou-me muitos males, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. E queridos, e o segundo texto, põe o próximo versículo, por favor. Na minha primeira audiência de defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Preste atenção, ele está escrevendo para Timóteo, a pessoa que ele estava em mente de fazer uma transição de ministério. Ele escreve para ele vir depressa, ele escreve uma parte antes da carta, ele escreve assim: olha, cuidado com Alexandre o latroeiro, porque ele me causou muitos males, toma cuidado com esse homem. E aí ele completa embaixo assim: na minha primeira defesa ninguém me assistiu. Sabe o que isso significa? Que nem Timóteo, que estava recebendo a carta, estava lá com o apóstolo Paulo. Nem o discípulo dele estava lá. E ele está preocupado com o bem-estar do discípulo e fala: oh, cuidado com esse homem, porque ele me causou muitos males, resistiu muito às minhas palavras, cuidado com ele. E queridos, e aí ele fala: ninguém me assistiu na primeira defesa. Ninguém. Queridos, imagina só você agora, preso num buraco, tendo ganhado milhares e milhares de pessoas para Jesus, tendo implantado várias e várias igrejas. Fala a verdade, na hora que o segurança, o guarda, ele fosse pegar você lá embaixo, e você começasse a subir ali, por aqueles caminhos estreitos, daqueles palácios antigos, subir aquelas escadas, você não esperava ver algumas pessoas, alguns rostos familiares lá? Você não ia esperar isso? Nossa, ó, meu discípulo, eu fiz tanto por ele, eu acho que ele vai estar lá. Pelo menos para eu ver que ele está lá. Pelo menos assim, para eu falar: olha, ele veio. E quando o apóstolo Paulo ele chega lá, no primeiro julgamento dele, ele olha, e não tinha ninguém. Ninguém. Queridos, agora eu quero que vocês pensem: quantos de vocês já abandonaram os líderes de vocês, líderes diretos, discipuladores, supervisores, porque você estava com dor de barriga? Ai, doeu minha barriga, eu tive que parar tudo aqui, não deu para continuar mais. Quantos de vocês abandonaram Jesus porque o seu namorado te frustrou, sua namorada te frustrou, ou o seu discípulo te abandonou, ou porque a pessoa mudou de igreja, ou porque a pessoa saiu da igreja? Quantos? E queridos, pastor, o que isso tem a ver com o evangelismo? Tem a ver tudo. Tudo. Nós estamos falando de um cara que mais ganhou gente para Jesus, preso, à beira da morte, pensando em como que ele ia fazer para ganhar mais gente, e também cuidar do que eles tinham ganho, porque ele tinha ganho, ele tinha pago o preço por aquelas pessoas, e ninguém estava com ele na sentença que ele teve de morte por Nero. Ninguém. E queridos, e aí continua.
E aqui eu quero falar para vocês o grande segredo de você ser um homem ou uma mulher de Deus. Seja missionário, seja evangelista, seja um profissional liberal, seja um empresário. Mas ele faz questão de frisar: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. Ninguém estava lá, mas ele fez questão de frisar: mas o Senhor me assistiu, mas Jesus me assistiu. Queridos, eu quero afirmar para vocês, salvo pouquíssimas exceções, se eu, à frente de uma rede, à frente de um ministério, ou à frente de apenas uma pequena célula que eu tive, se as atitudes das pessoas, relacionado à minha pessoa, fossem ditar alguma coisa, eu posso afirmar para vocês, que eu não seria mais nem evangélico. Mas nem evangélico. Pastor, mas então por que você faz? Porque eu tenho um compromisso com Jesus. Porque eu tenho um compromisso com Ele, foi com Ele que eu fiz o compromisso, foi Ele que morreu por mim, foi Ele que salvou a minha vida, foi Ele que me encontrou, foi Ele que mudou o meu rumo, foi Ele que mudou o meu destino. Então, não importa o que as pessoas fazem ou fizeram por você, elas nunca vão corresponder à sua expectativa. Porque talvez eu e você juntos não vamos conseguir fazer o que o apóstolo Paulo fez. E ele, tendo feito tudo o que fez, ele chega na sua sentença de morte e estava sozinho. Sozinho. E isso, mesmo assim, não abalou a fé dele. Porque ele sabia que Jesus estava junto com ele. Queridos, agora eu quero falar para vocês. O último versículo deste capítulo. A última linha que o apóstolo Paulo escreveu. Quis Deus que a morte do apóstolo Paulo não estivesse registrada na Bíblia. Mas a história nos afirma a forma em que ele morreu. E eu fico imaginando ele lá, depois de ter tido a sua primeira sentença. Depois de ter sido condenado. Quando chegou o dia do cumprimento da sentença, ele estava lá. Eu imagino aquele guarda, aquele carcereiro chegando lá e falando assim: Paulo, vamos, chegou o grande dia. E não diferente de agora, nos países em que ainda nós temos pena de morte. Você quer falar alguma coisa? Você quer deixar algum recado? Tem algum pedido para fazer? Queridos, e um homem que fez tanto por Jesus, ele falou assim: o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a que ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Falando isso, ele foi conduzido a uma guilhotina e foi degolado por Nero. E assim termina o maior missionário, o maior evangelista de todos os tempos, com o corpo dele por um lado e a cabeça dele para o outro lado, sozinho, abandonado. Mas eu quero falar uma coisa para você, jovem. Ele foi até o final, porque ele tinha um compromisso com Jesus. E eu quero te perguntar essa noite: qual é o nível de compromisso que você tem com Jesus? Você só responde a Jesus quando as coisas estão tudo bem? Você só responde a Jesus quando o seu relacionamento está bem, quando você tem dinheiro, quando você está bem na escola, quando você está bem emocionalmente? É só assim que você tira um tempinho para Jesus. Só quando a palavra fala de prosperidade, olha só, eu vou distribuir presentes aqui essa noite. Quantos aqui querem passaportes?
Quantos aqui querem carros de luxo? Quantos aqui querem casas em condomínios fechados? É só esse tipo de palavra que faz você se mexer por dentro. Mas eu quero falar para vocês que o Evangelho, ele está acima do seu bem-estar. O seu relacionamento com Jesus está acima da sua condição social. Está acima da sua família. Quando aquele homem chega para Jesus perguntando se ele podia enterrar o seu familiar, Jesus olha bem para a cara dele e fala assim: deixe que os mortos sepultem os mortos. E eu sei o que é isso na prática, Por 2 anos consecutivos, um foi a minha avó, no outro meu avô, na semana da Deep Conference, eu enterrei meu avô 5 horas da tarde, da quinta-feira, perdão, o Deep ia começar na sexta as montagens, quinta noite, era em Lupércio, cheguei aqui por volta das 18h30, tinha uma reunião marcada às 20 horas. E aí eu podia escolher, olha gente, nós vamos tirar um tempinho de luto, porque afinal, eu tenho sentimentos, porque afinal, eu sou gente, porque na final, eu também tenho família. E eu posso falar para vocês que não faltou vontade para isso. Mas eu cheguei em casa, eu não conseguia nem orar. Falei, meu Deus do céu, que cabeça que eu vou fazer essa reunião, que cabeça que a gente vai organizar essa conferência agora. Tinha mais de 2.500 jovens que estavam esperando ter um encontro com Jesus. E queridos, eu quero falar para vocês que eu não me arrependo de ter tomado um banho, ter trocado de roupa e ter ido para aquela reunião. E no último dia daquela conferência, eu vi aqueles milhares de jovens sendo impactados pelo poder de Deus. E alguns voltando para suas cidades, cheios do Espírito Santo. E muitos de vocês aqui estavam nessa conferência. 2016, 2017. Num ano a minha avó, no outro meu avô. Exatamente a 2 dias da conferência. Agora eu quero perguntar para você, você realmente tem um relacionamento com Jesus? Ou as coisas ainda falam mais alto? Ou os seus sentimentos ainda falam mais altos? Ou os seus problemas ainda ditam o que você vai fazer? Tem algo aqui que eu acho que 3 pessoas sabem, 3 pessoas ou 4 sabem. Ano passado, meu pai, em um exame que ele teve, ele foi diagnosticado com 2 nódulos no fígado. E imagina aquilo para a família. Aquele momento. Ninguém sabia se era câncer, ninguém sabia se não era, ninguém sabia o que era aquilo. Fazendo exames, ressonâncias. Graças a Deus, não era maligno, graças a Deus. Mas eu quero falar que esses 4 meses de exame que ele passou, esses 4 meses de luta que a nossa família passou, eu nunca faltei numa vigília, eu nunca deixei de pregar um culto, eu nunca deixei de fazer discipulado com ninguém. Sabe por quê? Porque o meu compromisso é com Jesus. O meu compromisso é com Jesus. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque o nível de evangelho que é proposto, e o nível de evangelho que vocês buscam, o nível de poder que vocês buscam receber de Deus, eu quero falar para todos vocês, nós precisamos fazer mais por Jesus. Pastor, mas eu já faço, mas nós podemos fazer mais. Pastor, mas eu já oro, você pode orar mais. Pastor, mas eu jejuo, você pode jejuar mais. Pastor, mas eu falo do amor de Jesus, você pode falar mais. Eu quero fazer um convite com você, que não quer viver um evangelho de brincadeira, que não quer viver um evangelho de faz de conta, a levantar do seu lugar e fazer um compromisso com Jesus. Fala, Jesus, eu nunca mais vou deixar as condições em que eu tenho vivido
ditar se eu vou ou não vou fazer a sua obra. Eu nunca mais vou deixar de ir fazer a sua obra para ficar em casa porque eu estou triste. Eu nunca mais vou ficar em casa porque eu não estou bem financeiramente. Eu nunca mais vou ficar em casa, deixar de falar do teu amor para alguém, porque eu estou cansado. Se você está sentado aí no seu banco, e você por algum motivo abandonou Jesus, se você por algum motivo deixou Jesus, e coloca desculpa nas pessoas, eu quero falar para você, que quando Jesus, Ele morreu por você, Ele entregou a vida por você, Ele não esperava nada de ninguém, Ele apenas olhou para você. E eu quero que nesse dia de hoje, nesta noite, que você não olhe para as pessoas, que você não olhe para as suas decepções, mas que você olhe para Jesus, para aquele que entregou a sua própria vida por você. É um bom momento para você voltar. É um bom momento para você renovar a sua aliança com Ele. É um bom momento de você falar: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Porque Jesus, Ele fala para você: filho, a minha aliança com você ainda está de pé. Os meus compromissos com você, as minhas promessas por você ainda estão em pé. Não caíram por terra, ainda está aqui.